Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. E se puder, considere se tornar membro do YouTube, apoiar pelo Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi é do Irã e leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e Esquerda Global. Marandi, welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer. I wanted to start Eu queria começar com uma pergunta mais ampla. Como você descreveria o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã neste momento? in Iran at this moment. Iran is dealing with Olha, o Irã está lidando com pessoas que não são muito equilibradas, então a gente precisa administrar isso. É até onde eu posso ir. Não tem mais nada a dizer. That's as far as I can go. There's nothing else to say. We've been hearing from the administration. A gente tem ouvido do governo e a grande mídia vem repetindo aquela ideia de que um acordo com o Irã está prestes a acontecer. Mas a mídia iraniana e os próprios oficiais iranianos têm mostrado muita desconfiança em relação a isso. Na minha visão, o governo Trump tem feito isso, pelo menos, para acalmar o mercado, manter os preços futuros do petróleo mais baixos do que o preço real de entrega do petróleo físico. E também, talvez, na verdade, não é talvez, mas para conter o sentimento interno, já que essa guerra é tão impopular nos Estados Unidos. Qual é a sua impressão sobre o motivo de estarmos ouvindo tanto sobre esse suposto acordo iminente? Your sense of why you've been hearing about an imminent deal? You're correct. Based on what Trump has been saying. Você está certo. Pelo que o Trump vem dizendo nas postagens mais recentes dele no Truth Social, ainda não existe um acordo. As condições do Irã são claras e eles não vão mudar. O Trump vai ter que aceitar essas condições. Caso contrário, não vai haver acordo. E para ser sincero, não incomoda muito os iranianos se o Trump manipular os mercados. Quanto mais ele despeja petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos no mercado e tenta baixar o preço, mas isso acaba ajudando o Irã, porque o Irã quer evitar a destruição da demanda. Eles querem que o consumo continue alto, para que as reservas estratégicas dos Estados Unidos e do Ocidente se esgotem mais cedo e não mais tarde. E isso vai acabar colocando esses países numa situação muito, muito difícil. Manipular o mercado desse jeito é possível. Dá para controlar até certo ponto. Mas, quando essas reservas começarem a acabar e as pessoas perceberem que a crise é muito maior do que disseram para elas, aí as coisas vão sair completamente do controle. Than they were told, things will spiral out of control, and we're getting there. E a gente está chegando lá. What experts Pelo que os especialistas estão dizendo, o mês de junho vai ser muito decisivo para o mercado de petróleo. E o petróleo é só parte do problema. Tem também o gás natural liquefeito, o hélio, os fertilizantes, é tudo isso. São vários produtos que vêm de países com plantas petroquímicas no Golfo Pérsico. E claro, tem outras coisas produzidas na região que consomem muita energia e que também estão faltando no mercado. Isso é uma catástrofe para os Estados Unidos, mas o Trump consegue esconder por um tempo. E ele está piorando muito a situação, pelos motivos que eu já expliquei. Porque como quase não há redução na demanda, existe muita complacência e o consumo continua alto. Os governos não estão se preparando, as pessoas não estão se preparando, e isso vai colocar o Trump numa situação muito, muito complicada. and this is going to put Trump in a very, very bad situation. And why do you think Trump is unable E por que você acha que o Trump não consegue recuar ou encontrar uma saída? Ainda é por causa da influência do lobby de Israel? Ou é uma divergência real sobre o que fazer com o estoque de 490 quilos de urânio enriquecido a 60%? Ou sobre o futuro do Estreito de Hormuz? Ou será que ele está tentando achar uma forma de sair disso com uma narrativa de vitória? Por que ele não consegue encontrar uma saída? Why is he unable to get off ramp? I think his biggest problem by far
Eu acho que o maior problema dele, de longe, é o lobby sionista. O lobby sionista, o regime israelense, eles destruíram a economia global e a situação piora a cada hora. E quando Trump percebeu o tamanho do problema que ele e o Netanyahu tinham criado, algo que sinceramente nem deveria ter acontecido porque essa guerra nunca deveria ter existido, foi uma guerra ilegal e criminosa conduzida por eles. Mas depois de 39 dias, quando foram derrotados, Netanyahu e Trump poderiam ter aceitado um cessar-fogo. Assim, o petróleo e outros produtos poderiam ter voltado a circular pelo Estreito de Hormuz. Só que todos lembramos que o Netanyahu acabou com o acordo de cessar-fogo ao bombardear o Líbano de forma massiva, e isso impediu o Irã de permitir a passagem daqueles navios extras. Lembrem-se, o Estreito de Hormuz nunca chegou a ser fechado. The Strait of Hormuz was never closed. It was only closed to countries that were complicit in the war against Iran. Ela só foi fechada para os países que foram cúmplices na guerra contra o Irã, e por um bom motivo. Então, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, os Emirados e o Catar, que ajudaram a massacrar cerca de 3.500 iranianos, tiveram seus navios bloqueados. Mas navios chineses, russos, indianos, paquistaneses, bengaleses, japoneses e de outros países continuam passando pelo estreito. Todos os dias, mais ou menos 20, 25, 30 navios atravessam o estreito neste momento. A gente estava prestes a ter um cessar-fogo, em que muito mais navios poderiam passar, e a economia global teria sido poupada dessa grande crise. Se o Netanyahu não tivesse bombardeado Beirute de forma indiscriminada, matando centenas de pessoas e destruindo o acordo de cessar-fogo. Mas então, o que está acontecendo agora? Trump reconheceu que as coisas estão piorando muito. Já se passaram mais de 3 meses, a crise continua crescendo e está virando uma bola de neve. No fim das contas, isso vai explodir na cara dele. Então, ele quer um acordo, e a gente quase teve um acordo. As duas partes estavam bem próximas. Mas aí, como era de se esperar, o lobby sionista, o regime israelense, ficaram indignados, ficaram com raiva e começaram a reagir. E o Trump, sendo o presidente fraco e covarde que ele é, recuou na hora. Então estávamos perto de um acordo, e agora pelo tom do que ele vem dizendo nos últimos dias, e também hoje, parece que estamos ainda mais longe de chegar a um. Mas a posição do Irã não vai mudar. O que ele está fazendo, na verdade, é empurrar a economia global para uma situação muito mais perigosa. How long do you think you'd be Por quanto tempo você acha que ele vai ser pressionado pelo lobby sionista? Eu pergunto isso porque as condições objetivas que ele enfrenta são extremamente graves. O impacto econômico direto sobre a economia dos Estados Unidos, incluindo a inflação, as taxas de juros e, consequentemente, o crescimento. O futuro do sistema do petrodólar, considerando todos os gastos que as economias do Golfo estão tendo com o setor militar, o que acaba deixando muito menos investimentos no sistema do dólar transatlântico que sustentava o petrodólar. Além disso, há a pressão sobre o complexo militar industrial, com recursos críticos sendo desviados da Coreia do Sul e de Taiwan para o Oeste Asiático. Dá para continuar listando os desafios que ele está enfrentando. E são essas condições objetivas que mostram que ele está desesperado para encontrar uma saída. Mas aí entra o lobby sionista. Então eu fico pensando nas forças da história. Por quanto tempo você acha que o lobby sionista vai conseguir se manter e continuar forçando ele a seguir nessa guerra? the Zionist lobby will be able to hold on and keep forcing him into this war? Eu acho que um dos principais objetivos do Irã é tentar colocar pressão suficiente sobre os Estados Unidos para forçar o país a priorizar seus próprios interesses, em vez do regime israelense. Até agora, os Estados Unidos têm sacrificado seu próprio povo pelo regime de Israel. Isso sempre aconteceu, e isso ficou muito mais evidente depois do 11 de setembro. O 11 de setembro, claro, muito provavelmente pelas evidências que a gente tem hoje, teve envolvimento do Mossad, e eles usaram a Al-Qaeda, que é uma ferramenta do Ocidente, para realizar aquele ataque. Depois disso, a gente viu o Wesley Clark contar que um general disse a ele que havia um plano para derrubar 7 países em 5 anos.
take out 7 countries in 5 years. And 6 of those countries have been effectively overthrown. E 6 desses países foram, na prática, derrubados. E agora chegamos ao último. O único problema é que aquele plano de 5 anos acabou levando quase 25. E por causa do Irã, os Estados Unidos pagaram um preço alto nesse caminho, o Império, porque os iranianos ajudaram a resistência no Iraque, ajudaram a resistência no Afeganistão, ajudaram a resistência, claro, no Iêmen, ajudaram também a resistência na Síria. Embora os representantes dos Estados Unidos, as forças da Al-Qaeda e do Estado Islâmico tenham chegado ao poder, mas elas foram severamente enfraquecidas. Essa força takfiri brutal e bárbara do Ocidente está muito enfraquecida. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos gastaram dezenas de trilhões de dólares nessas guerras sem fim. Mas a maior derrota de todas, como Robert Kagan destacou no artigo dele na revista The Atlantic, o Kagan, que é considerado o padrinho dos neoconservadores e marido de uma importante figura desse grupo, ele disse que essa é a maior derrota da história americana, da história recente dos Estados Unidos, tanto do século XX quanto do século XXI. Então, hoje, os Estados Unidos precisam tomar uma decisão. Desde o 11 de setembro, o país vem seguindo um projeto israelense na nossa região, e o custo disso foi muito mais alto do que se esperava. E pelos motivos que eu mencionei, graças ao general Soleimani e ao Ayatollah Khamenei, isso acabou fortalecendo a resistência contra a ocupação. Os Estados Unidos foram ficando cada vez mais fracos, mas sempre deram prioridade ao regime israelense. Tudo isso girava em torno de Israel. Tudo o que aconteceu, quero dizer, havia muitos objetivos no Iraque e no Afeganistão, os minerais, o petróleo, mas no fim das contas, essas políticas foram levadas adiante por causa do regime israelense. Essa era a prioridade deles, e por isso acabou sendo a prioridade da América também. E o ataque ao Irã, a guerra contra o Irã, o mesmo objetivo. Agora, os Estados Unidos já gastaram dezenas de trilhões de dólares. E nessa guerra a situação vai ficar muito pior do que nas anteriores. E a crise econômica que está surgindo nos Estados Unidos, essa crise vem se formando por vários motivos. As guerras sem fim, que eu já expliquei, mas também as políticas neoliberais que foram adotadas, especialmente depois do colapso da União Soviética. Tudo isso levou a uma situação em que hoje os Estados Unidos estão à beira de algo muito sombrio. O país já está numa situação muito ruim, mas está prestes a entrar em algo ainda mais sombrio. E os Estados Unidos precisam tomar uma decisão. Querem seguir por esse caminho escuro ou querem encontrar uma saída? Se continuarem priorizando o regime israelense, vão mergulhar na escuridão. Se pela primeira vez decidirem se colocar em primeiro lugar, eu ainda acho que a situação vai ficar muito ruim, mas pelo menos vão conseguir amenizar o impacto. Vamos supor que os Estados Unidos conseguissem se priorizar. E eu estou falando do império em si se priorizando. Não estou dizendo isso com entusiasmo, nem achando que seria algo grandioso. Mas se isso acontecesse, isso significaria que a questão se resumiria ao Estreito de Hormuz e ao urânio enriquecido? Ou incluiria também todos os outros temas que, pelo que me parece, ficaram em segundo plano? Digo, ainda se fala dos aliados do Irã na região, mas coisas como mudança de regime ou o fim da civilização, hoje todo mundo sabe que isso é piada, conversa fiada. Eles fracassaram completamente em tudo isso. E, na verdade, tinham mesmo que fracassar. Então, o que significaria se, por uma vez, os Estados Unidos realmente conseguissem se priorizar? Isso significaria assinar o acordo que vem sendo discutido nas últimas semanas. Os iranianos vão continuar controlando o Estreito de Hormuz. Isso não vai mudar, aconteça o que acontecer.
O Irã não vai abrir mão da sua soberania nem do seu programa nuclear pacífico. Os iranianos vão exigir a devolução dos bens que foram tomados pelos Estados Unidos e, de início, metade desses bens roubados vai ter que ser entregue. O Irã vai exigir o fim do bloqueio dos portos imposto pelo governo Trump. E o Irã vai exigir o fim da guerra no Líbano, a guerra sionista contra o povo libanês. Essas são condições que não vão mudar. E a gente quase chegou a um acordo. Mas o Trump, simplesmente, ao se afastar, gritar, espernear e fazer alguns ataques aéreos ou matar alguns soldados sem nenhuma justificativa, não vai mudar nada disso. Então, se ele quiser ir embora, tudo bem, a gente vai ficar aqui. Vamos esperar até ele decidir voltar. Enquanto isso, vamos analisar as reservas estratégicas dos Estados Unidos, as reservas europeias. Vamos observar como a economia americana vai lidar com essa situação durante o mês de junho. A expectativa é que, no fim das contas, o Trump acabe tendo que voltar para a mesa de negociações. Se não voltar, a economia global vai entrar em colapso. A gente não quer isso. Mas ele, o Netanyahu e os sionistas estão impondo essa situação ao mundo. Seria útil se você pudesse contar um pouco para a gente sobre a importância do Hezbollah para o Irã e, no fim das contas, para a causa palestina. Principalmente considerando que a grande mídia tem tentado esconder a insistência do Irã em relação aos Estados Unidos e a Israel acabarem com a guerra no Líbano. O Irã tem sido muito claro que isso é uma condição essencial para qualquer tipo de acordo daqui para frente. A grande mídia tem feito parecer que tudo gira em torno do Estreito de Hormuz e do urânio enriquecido. Mas o Irã tem sido muito firme em dizer que o fim da guerra no Líbano é um ponto central. E isso é um elemento muito importante da ocupação na Palestina. E você e eu sabemos sobre a aceleração desse genocídio, digamos assim. Ele começou, foi interrompido até certo ponto, mas recentemente houve atrocidades enormes. Na verdade, muitos analistas palestinos dizem que um dos motivos pelos quais Israel quer manter a guerra com o Irã é desviar a atenção mundial da Palestina, para poder continuar a ocupação tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, de onde eles não saíram desde o chamado cessar-fogo. Bom, para os iranianos, a questão central do nosso tempo é a questão palestina. Quero dizer, para Irã, Cuba é muito importante, mas a Palestina é o tema principal. O Irã apoia Cuba, tem apoiado o povo venezuelano, que foi feito de refém, e também outros países e movimentos que têm sido atacados pelo Império. Mas a questão palestina sempre foi um ponto-chave da política externa do Irã. E é por isso que o Irã é atacado. É por isso que o Hezbollah é atacado. É por isso que o Irã é tão antagonizado no Ocidente. Tudo gira em torno da Palestina. Seja quando dizem que o Irã é uma ameaça para o mundo por causa do programa nuclear, ou que o Irã é mau e viola os direitos humanos, ou ainda que é terrorismo e que o Irã é um regime terrorista, tudo isso se resume a uma coisa: a Palestina. O Ocidente apoia o etnossupremacismo, a limpeza étnica e o genocídio, e o Irã se opõe a isso. Por isso, o Irã é considerado mau. É bem simples, é muito simples. É exatamente sobre isso que tudo tem sido, o tempo todo. E isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas no mundo todo. No passado, eu acho que muita gente ao redor do mundo acreditava na narrativa ocidental, porque não existia outra narrativa, não havia uma narrativa concorrente. O Irã nunca teve muita voz. É por isso que eu disse no seu programa e em outros também que as pessoas deveriam ler em Tehran, de Flint e Hilary Leverett, ou o livro Resistance, de Alastair Crooke, ou ainda A Dangerous Delusion, de Peter O'Bourne, porque há muito pouco material disponível para ler. Se você realmente quer entender o Irã, a maioria dos outros livros, a maioria dos veículos de mídia, todos eles te passam uma visão distorcida, e uma visão que muitas vezes é o oposto completo da realidade.
People after the genocide in Gaza, Mas as pessoas, depois do genocídio em Gaza, aos poucos perceberam que era o Irã que estava apoiando os palestinos e que todo o resto do mundo estava ou indiferente, ou cúmplice, ou apoiando o genocídio. Com o tempo, as pessoas foram despertando. Aí veio a Guerra de 12 Dias, depois a guerra mais recente, e as pessoas viram o engano dos Estados Unidos. E não é só o Trump. A gente viu como a grande mídia, até mesmo aquela que se opõe ao Trump, estava apoiando a destruição do Irã. Eles condenaram o Irã durante a guerra, mesmo sendo o lado da vítima. Então as pessoas acordaram para essa realidade que existe. Para o Irã, a questão palestina é uma questão humanitária. É algo diante do qual a gente não pode fechar os olhos. it is an issue that we can't close our eyes to. Just like we cannot close our eyes to the Cuban issue. Cubans are not. Assim como não podemos fechar os olhos para a questão cubana. O governo de Cuba é um governo comunista, mas nós apoiamos os cubanos, o governo cubano, o povo cubano, porque eles são vítimas. Além disso, vemos que o regime israelense está cometendo um genocídio agora no Líbano, um segundo genocídio, e o Ocidente, claro, apoia isso. Por quê? É muito claro que o Ocidente apoia. A gente se lembra do genocídio em Gaza, que continua e piora a cada dia. E, infelizmente, aquele impulso que existia no mundo todo, aqueles protestos praticamente desapareceram. Durante o genocídio, quando a mídia ocidental estava sendo criticada por virar o rosto ou por não noticiar o massacre em massa todos os dias, eles davam uma desculpa, praticamente sempre a mesma. Diziam, é que não temos repórteres no local. Mas estava claro que as pessoas estavam sendo massacradas. Crianças enterradas sob prédios, com os pés aparecendo, sabe? Todos os dias, dezenas e às vezes centenas de pessoas eram mortas. E depois dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, morrendo por doenças, ferimentos e tudo mais. Mesmo assim, usaram essa desculpa para ajudar o regime israelense. Jornalistas ocidentais, da grande mídia tradicional, veículos que vão do The Guardian até o Breitbart. Nenhuma diferença. No Líbano, a gente vê que a mídia ocidental tem uma presença enorme. Todo mundo tem um escritório lá, todo mundo tem um repórter lá, todos estão presentes. Mas o que a gente vê nas reportagens não muda nada. Eles minimizam o que o regime israelense faz. Chamam todas aquelas meninas, meninos, bebês e crianças que são massacrados de alvos do Hezbollah, ou dizem que aquelas áreas são redutos do Hezbollah para tentar legitimar o genocídio. Esses jornalistas em Beirute são do tipo classe Epstein. Precisam do dinheiro, precisam do salário, não têm dignidade, não têm honra, não têm nada, são cascas vazias. Esses jornalistas da grande mídia e da mídia tradicional. E assim como os diplomatas ocidentais em Beirute e em outros lugares que veem tudo isso, os diplomatas ocidentais em todo o mundo, em vez de se demitirem ou se afastarem, acabam sendo cúmplices desses projetos genocidas. Então o Irã, da mesma forma que não aceita um genocídio em Gaza, nem uma limpeza étnica na Cisjordânia, também não vai aceitar um genocídio no Líbano. E agora, o foco da atenção está no Líbano. O massacre diário, é simplesmente inacreditável. Os americanos estão dizendo aos iranianos, deixem os israelenses cometerem o genocídio e depois faremos nosso acordo. E o Irã responde, não, isso não vai acontecer. Assim como aconteceu nos últimos 2 anos e meio, 2 anos, quase 3 anos agora, o Ocidente tem pedido ao Irã que deixe os palestinos serem massacrados, que pare de apoiar a resistência. O Irã, o Hezbollah e o Iêmen disseram não. Disseram, não vamos deixar vocês exterminarem esse povo. E é aí que está a diferença entre o Ocidente e o Irã. Eles se dizem civilizados, mas são os que agem de forma bárbara. Estão cometendo o genocídio mais perverso da história da humanidade. O mais perverso. Por quê? Porque está sendo feito diante dos olhos do mundo, com total impunidade. Já houve crimes maiores na história, mas ninguém jamais fez algo assim diante de uma plateia global, como eles estão fazendo agora. No one does it in front of a global audience like they do. And
no country that E nenhum país que se diz parte do mundo livre ou do mundo civilizado tem agido da forma como o Ocidente está agindo agora. Ele tenta desviar o olhar, faz de tudo para justificar, mesmo quando o próprio povo já se voltou contra o regime israelense. Ainda assim, as elites fazem o que podem. Elas encerram o debate, pegam o TikTok e entregam para os sionistas. Pegam a CNN e a CBS e entregam para os sionistas. Todas as redes sociais agora estão sob controle dos sionistas. Toda a grande mídia, na prática, está controlada pelos sionistas. E mesmo assim, eles não conseguem esconder o genocídio que está acontecendo diante dos olhos de todos, porque está sendo cometido diante de uma plateia global. E eles simplesmente não se importam. Mas então, quando viram, depois de 1 ano e meio, que o mundo começou a se afastar do regime israelense, com um nojo cada vez maior a cada dia, tentaram esconder isso. Aí tomaram conta de todas as redes sociais e de toda a mídia tradicional, mas já era tarde demais. Então eles têm feito tudo isso diante dos olhos do mundo. Estão fazendo o mesmo no Líbano, diante dos olhos do mundo, e todo mundo diz não. Nós não vamos aceitar isso. Quem mais vai impedir ou parar que isso aconteça? Pois bem, obrigado, Sr. Erdogan. O senhor continua transportando petróleo barato de Baku, na República do Azerbaijão, para ajudar os israelenses nesse momento de escassez de combustível no mundo inteiro. Obrigado, Sr. Sisi, por comprar gás e ajudar o regime israelense. E todos esses regimes árabes, Netanyahu devia agradecer a todos eles pela ajuda. O Catar, tudo que o Catar faz é mostrar os crimes na TV, mas só isso. Tem suas próprias relações secretas com Israel. Ajudou os americanos e os israelenses na Síria, no Iêmen, contra o Irã, e ajudou a financiar Kushner e os sionistas. Todos são cúmplices, para dizer o mínimo. Witkoff, todos são cúmplices. Então, se o Irã não tão defender o povo do Líbano e da Palestina, quem vai? If Iran doesn't stand for the people of Lebanon and Palestine, then who will? Professor Marandi, if I could end by asking you one. Professor Marandi, se eu puder encerrar com uma última pergunta, seria sobre como os iranianos veem o resultado desse conflito, considerando o que aconteceu até agora. Eu pergunto isso especialmente porque uma grande parte do mundo hoje vê o Irã como um país de enorme importância geopolítica e também econômica, a ponto de professores da Universidade de Chicago, professores bem tradicionais, estarem dizendo que o Irã se tornou uma das 4 ou 5 grandes potências. Qual é a sua percepção sobre o que os iranianos sentem em relação à forma como o governo e a administração lidaram com esse conflito? E, em segundo lugar, se o senhor puder nos contar um pouco sobre qual é o sentimento geral em relação ao governo, levando em conta que vimos protestos fabricados, chame como quiser, antes desse conflito. E isso acaba obscurecendo o sentimento geral positivo em relação aos iranianos e ao sistema de governo deles. Por exemplo, a gente já discutiu aqui no programa com outros convidados sobre o estado de bem-estar social que existe dentro do Irã. Claro que essa avaliação precisa levar em conta que o país tem sido uma economia sob cerco. Isso me lembra o Michael Parenti, que ao analisar economias socialistas, chamou essas experiências de socialismo sob cerco. Ou seja, essas economias nunca tiveram o sistema global a seu favor, com uma exceção, que foi a China, e ela conseguiu se destacar. Mas, sem desviar da questão principal, há muitos iranianos, especialmente os mais pobres, que sempre mantiveram um sentimento positivo em relação à própria revolução. Então, se você puder encerrar essa conversa, explicando para os nossos espectadores, e para a gente também, como os iranianos veem a forma como o governo tem lidado com o conflito. Bom, historicamente, de novo, aqueles livros que eu mencionei antes seriam muito úteis para ter uma compreensão mais ampla. Mas os iranianos veem que o governo deles não foi responsável por essa guerra e não é responsável pelo cerco. Neste momento, uma guerra de cerco está sendo imposta ao povo iraniano. Os americanos estão fazendo de tudo para deixar o Irã passar fome.
Às vezes a gente vê senadores indo à televisão e se gabando dizendo que eles não têm comida. É com esse tipo de regime que estamos lidando. Os Estados Unidos são... Quando o Ayatollah Khomeini, o primeiro líder, o homem que liderou a Revolução Islâmica, disse que a América era o grande Satã, era exatamente disso que ele estava falando. É um império terrivelmente maligno. It's a terribly evil empire. They are the ones who São eles que permitem que o regime israelense cometa genocídio. A mídia deles permite que o regime sionista saia impune de um genocídio. As elites deles criam a base teórica para justificar o genocídio. Então é um regime satânico aos olhos do Ayatollah Khomeini. E no Ocidente as pessoas diziam, por que ele usa essa linguagem? É evidente, é óbvio, vocês sequestram presidentes, bombardeiam pessoas em barcos no Mediterrâneo sem nenhuma justificativa, destruindo famílias todos os dias, e depois simplesmente massacram pessoas e sequestram um presidente e a esposa dele. Depois fazem o povo de Cuba passar fome e dizem vamos destruir o país, tomar o país. Esse é o mundo em que a gente vive. Com o Trump é mais grosseiro do jeito que ele fala. with Trump it's more crude the way he says it, but in a sense he's only Mas, de certo modo, ele só está sendo mais aberto sobre isso. É exatamente o que todos os presidentes dos Estados Unidos sempre fizeram. O Trump é só a face feia de um regime muito feio. Então o povo iraniano vê o país, o Estado, como uma vítima. Os iranianos não provocaram essa guerra. O Irã não reagiu com escalada depois da provocação. As exigências iranianas que o Trump acabou aceitando, lembra? No começo da guerra, o Trump dizia, rendição incondicional, depõe as armas. E no fim, ele teve que aceitar o plano iraniano de 10 pontos para a vitória, como base para as negociações. Os iranianos olharam para esse plano de 10 pontos e acharam que era um plano bem razoável. Mas para os americanos isso é um absurdo. Por quê? Porque eles não respeitam a soberania de outros países. E não é só o Trump. É o regime inteiro. Agora as exigências do Irã são devolver metade dos nossos bens roubados. E os americanos dizem, como poderíamos fazer isso? São bens iranianos que vocês roubaram. Eles são ladrões. Então os iranianos esperam o fim das sanções para que o Irã possa vender seu petróleo, não para os Estados Unidos, mas para outros países que querem o petróleo iraniano. Essas são expectativas absurdas. Parar o genocídio no Líbano é uma expectativa absurda. Essas são expectativas normais. Mas o Ocidente é uma parte tão anormal do mundo que tudo isso parece um pedido exagerado. Bem, se eles não quiserem ceder, então que esperem. E aí veremos o que vai acontecer com as economias do Ocidente e com a economia dos Estados Unidos. Mas o povo iraniano sabe que os americanos vão tentar de novo provocar agitação. Eles vão criar tensões onde quer que possam. Vão apoiar terroristas onde puderem. Vão apoiar separatistas onde puderem. Vão tentar destruir o moral do povo iraniano. Vão tentar destruir a economia do Irã. Estão travando uma guerra contra o povo iraniano. Fazem isso há 47 anos, e agora estamos no auge do conflito entre o Irã e o Império. E o Irã está lutando em nome de todo o Sul global. O Irã está lutando em nome da maioria global. E mais uma vez, as pessoas deveriam ler Alastair Crooke. Acho que ele já esteve no seu programa, o livro dele, Resistência à Essência da Revolução Islâmica, se não me engano. E o livro Indo para Teherã. Todo mundo deveria ler esse livro. E deveria fazer os amigos lerem também. Assim vão entender que essa é a mentalidade do Irã, que eles estão resistindo em nome da maioria global. Isso já é assim há décadas. Para o povo iraniano, resistir em nome da maioria global é uma honra, por causa da sua cultura religiosa, a cultura de Ashura, do Imam Hussein, de Karbala, da irmã dele, Zainab, da luta deles contra os opressores. Esse momento histórico tem um peso enorme na cultura religiosa e nacional do Irã. E o mesmo vale para o Líbano, para o Iêmen e para todos que apoiam o povo palestino e fazem parte do eixo da resistência. Então a gente vai com certeza enfrentar dias difíceis pela frente.
Eles estão travando uma guerra contra o povo iraniano e vão fazer de tudo para enfraquecer o país. Mas o Irã vai resistir e os Estados Unidos vão fracassar. No fim das contas, vai haver paz no Líbano e o regime vai ter que recuar. O mundo se voltou contra o sionismo. O regime israelense não vai mais conseguir. Na minha opinião, essa foi a última chance deles, por meio de genocídio e limpeza étnica, de dominar a Ásia Ocidental. E toda a Ásia Ocidental foi covarde demais para fazer qualquer coisa a respeito. Alguns, tipo Erdogan, fizeram barulho, mas ele nunca foi sério. E o povo dele também não é. Eles são aliados do Trump. Eles nunca vão dar um passo em favor do povo palestino. E os aliados dele vão tentar usar o sectarismo para desviar a atenção da realidade, como vem fazendo há décadas no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados, na Jordânia e no Egito. Eles espalham desinformação sobre o Irã e sobre o eixo da resistência. Por quê? Para desviar. Para desviar. Tudo sempre foi para desviar. Mas essa era a última chance do Império de dominar a Ásia Ocidental. E o eixo da resistência impediu isso. E eles vão ser derrotados. As pessoas estão despertando. Gente do mundo todo. Nos Estados Unidos eu ouvi há poucas horas que uma grande parte da comunidade judaica lá está se voltando contra o regime israelense. E mais ou menos metade deles, dos jovens, acho que até uns 35 anos, se voltou contra o sionismo. Olha toda a propaganda que a gente viu nos Estados Unidos. E agora imagina isso dobrado, triplicado dentro da comunidade judaica. Mas os jovens judeus enxergam essa propaganda com clareza. Então o regime sionista está enfrentando uma batalha que não tem como vencer. Judeus, cristãos, muçulmanos, hindus, todo mundo, de todos os lugares, de todos os setores da sociedade, se voltou contra esse regime. E por isso essa era a última chance dele. Vai continuar brutalizando, matando, massacrando. O genocídio vai continuar, mas o império vai fracassar. Pouca gente teria acreditado lá atrás que o Irã poderia liderar a luta para derrubar duas grandes forças do mal. Não só do nosso tempo, mas de todos os tempos. O Império Americano e o Império do Neoliberalismo. E os dois vão desmoronar juntos. Professor Marandi, foi ótimo conversar com o senhor. Muito obrigado pelo seu tempo. Cuide-se. Muito obrigado por me receber. Foi uma honra. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E se não puder contribuir, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Finally, don't forget to hit the subscribe button.